Ciência e Comportamento Humano, de B.F. Skinner, 11ª edição. Tradução por João Carlos Todorov e Rodolfo Aze. Capítulo 2. Uma ciência do comportamento. Os resultados tangíveis e imediatos da ciência tornam-na mais fácil de avaliar que a filosofia, a arte, a poesia ou a teologia. Como apontou George Sarton, a ciência é única ao mostrar um progresso acumulativo. Newton explicava suas importantes descobertas dizendo que estava de pé sobre os ombros de gigantes. Todos os cientistas, gigantes ou não, capacitam aqueles que os seguem a começar um pouco mais além. Isto não é necessariamente verdadeiro em outras atividades. Escritores, artistas e filósofos contemporâneos não são apreciavelmente mais eficazes do que os da Idade de Ouro da Grécia, enquanto o estudante secundário médio entende muito mais a natureza do que o maior dos cientistas gregos. Uma comparação entre a eficácia da ciência grega e da ciência moderna nem vale a pena ser feita. É claro, então, que há alguma coisa na ciência. É um processo intelectual único que produz notáveis resultados. O perigo é que as suas espantosas realizações possam esconder sua verdadeira natureza. Isto é especialmente importante quando se estende os métodos da ciência a um novo campo. As características básicas da ciência não se restringem a nenhum assunto particular. Quando estudamos física, química ou biologia, estudamos acumulações organizadas de informação. Essas acumulações não são a ciência mesma, mas os produtos da ciência. Pode não ser possível usar muito deste material quando entramos em um novo campo. Nem nos devemos permitir ficar enamorados dos instrumentos de pesquisa. A tendência é imaginar o cientista em seu observatório ou laboratório, com seus telescópios, microscópios e ciclotrons. Os instrumentos nos dão um quadro empolgante da cienciação. Mas embora a ciência não pudesse ter ido muito longe sem os aparelhos que aperfeiçoam o nosso contato com o mundo, e toda a ciência avançada fique desamparada sem eles, os aparelhos não são a própria ciência. Não devemos nos perturbar se os instrumentos familiares ainda estiverem faltando em um novo campo. Nem deve a ciência ser identificada com a medida exata, com o cálculo matemático. É preferível ser exato a ser inexato, e muito da ciência moderna seria impossível sem observações quantitativas e sem os instrumentos matemáticos necessários para transformar os dados em proposições mais gerais. Mas podemos medir ou usar matemática sem nenhum motivo científico, tanto como podemos ser científicos de um modo elementar, sem esses recursos. Algumas características importantes da ciência. A ciência é, antes de tudo, um conjunto de atitudes. É uma disposição de tratar com os fatos de preferência e não com o que possa ser dito sobre eles. A rejeição da autoridade foi o tema do renascimento do saber, quando os homens se dedicaram ao estudo da natureza, não dos livros. A ciência rejeita mesmo suas próprias autoridades quando elas interferem com a observação da natureza. A ciência é uma disposição de aceitar os fatos mesmo quando eles são opostos aos desejos. Os homens refletidos talvez tenham sempre sabido que somos propensos a ver as coisas tal como as queremos ver, em vez de como elas são. Contudo, graças a Sigmund Freud, hoje somos mais cônscios das deformações que os desejos introduzem no pensar. O oposto do pensar querendo é a honestidade intelectual, um predicado extremamente importante do cientista bem-sucedido. Os cientistas não são, por natureza, mais honestos que qualquer outro homem, mas como indicou Bridgman, a prática da ciência coloca na honestidade um prêmio excepcionalmente alto. É característica da ciência que qualquer falta de honestidade acarreta imediatamente desastre. Considere-se, por exemplo, um cientista que conduza pesquisas para verificar uma teoria pela qual já se tornou bem conhecido. O resultado pode confirmar sua teoria, contradizê-la ou deixá-la em dúvida. A despeito de qualquer inclinação em contrário,
ele deve comunicar uma contradição tão rapidamente quanto o faria com uma confirmação. Se não o fizer, alguém o fará em questão de semanas, meses, ou quando muito, de uns poucos anos, e isto será mais prejudicial ao seu prestígio do que se ele próprio o tivesse relatado. Onde o certo e o errado não são tão fácil e rapidamente reconhecidos, não há uma pressão similar. A longo prazo, a questão não é tanto de prestígio pessoal, mas de procedimento eficiente. Os cientistas simplesmente descobriram que ser honesto consigo mesmo, tanto quanto com os outros, é essencial para progredir. Os experimentos nem sempre dão o resultado que se espera, mas devem permanecer os fatos e perecer as expectativas. Os dados, não os cientistas, falam mais alto. As mesmas consequências práticas criaram a atmosfera na qual as afirmações são constantemente submetidas à verificação, onde nada é posto acima de uma descrição precisa dos fatos, e onde os fatos são aceitos não importando quão desagradáveis sejam suas consequências momentâneas. Os cientistas também descobriram o valor de ficar sem uma resposta até que uma satisfatória possa ser encontrada. É uma lição difícil. Requer considerável treino evitar conclusões prematuras, deixar de fazer afirmações em que as provas sejam insuficientes e de dar explicações que sejam puras invencionices. Entretanto, a história da ciência tem demonstrado a vantagem desse procedimento. A ciência é certamente mais que um conjunto de atitudes. É a busca da ordem, da uniformidade, de relações ordenadas entre eventos da natureza. Começa, como todos nós começamos, por observar episódios singulares, mas rapidamente avança para a regra geral, para a lei científica. Algo muito parecido com a ordem expressa em uma lei científica aparece em nosso comportamento desde a tenra idade. Aprendemos geometria rudimentar do espaço no qual nos movemos. Aprendemos as leis do movimento à medida que nos movimentamos, puxando, empurrando, atirando, apanhando objetos. Se não pudéssemos encontrar certa uniformidade no mundo, nossa conduta permaneceria casual, desordenada e ineficaz. A ciência aponta e complementa esta experiência ao demonstrar cada vez mais relações entre os acontecimentos e ao demonstrá-las cada vez mais precisamente. Como mostrou Ernst Mach ao traçar a história da mecânica, as leis mais antigas da ciência foram provavelmente as regras que os artífices e artesãos usaram para ensinar os aprendizes. As regras poupavam tempo porque o artesão experimentado podia ensinar ao aprendiz uma variedade de detalhes através de uma única fórmula. Aprendendo a regra, o aprendiz poderia lidar com casos particulares à medida que aparecessem. Em um estágio posterior, a ciência avança da coleção de regras ou leis para arranjos sistemáticos mais amplos. Não só propõe enunciados sobre o mundo, como enunciados a respeito de enunciados. Estabelece um modelo de seu objeto, o qual ajuda a gerar novas regras, da mesma maneira que as próprias regras geram práticas no trato dos casos singulares. Por algum tempo, uma ciência pode permanecer aquém deste estágio. O sistema científico, como a lei, tem por finalidade capacitar-nos a manejar um assunto de modo mais eficiente. O que chamamos de concepção científica de determinada coisa não é conhecimento passivo. A ciência não se preocupa com a contemplação. Quando já tivermos descoberto as leis que governam uma parte do mundo ao nosso redor, e quando tivermos organizado estas leis em um sistema, estaremos então preparados para lidar eficientemente com esta parte do mundo. Ao prevermos a ocorrência de um acontecimento, somos capazes de nos preparar para ele, dispondo as condições nos moldes especificados pelas leis de um sistema. Não só prevemos, mas também o controlamos. Causamos que um acontecimento ocorra ou assuma certas características.